Boa noite e voltamos aqui para a previsão estendida no Cone Sul. Antes, não deixe de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho, recomendar. Aqui tem um vídeo do Peter, que ele faz segunda, quarta e sexta para Santa Catarina, eu domingo, segunda para o Brasil, os do Brasil estão aqui, tem o canal do Peter também, então se inscrevam nos nossos canais, acione o sininho e acompanhe a gente. Aqui a gente vê um quadro não muito bom, né? O Cone Sul com a previsão de chuva para os próximos 46 dias. Praticamente quase toda a região com chuva de normal, abaixo da média ou bem abaixo da média. Ruim aqui na fronteira entre o Chile e a Argentina, no centro-sul, com chuva ou neve abaixo do normal. Abaixo do normal aqui, acima do normal aqui no extremo sul, na Terra do Fogo, extremo sul do Chile. A Patagônia abaixo do normal. A área de produção da Argentina está indicando chuva muito irregular, e isso preocupa bastante. Toda essa região aqui, ó, vamos até diminuir um pouquinho o mapa. Aqui, ó, toda essa região, província de Buenos Aires, aqui a província de La Pampa, Córdoba, Santa Fé não, São Luís, Santa Fé, Entre Rios, Corrientes, toda essa região aqui, que tem uma forte produção na Argentina, está indicando que essa primavera, boa parte, se não toda, boa parte dela, com chuva muito irregular, períodos mais longos de pouca chuva, e vamos ter problemas para a fase final do trigo, que até que o trigo ainda vai bem, se tiver uma chuva a cada 10, 15, 20 dias, ele ainda vai bem. O trigo aqui, nessa região aqui, pode sofrer algum dano por geada agora no final de setembro, primeira quinzena de outubro. Aqui ainda está na época que o frio não incomoda muito, mas essa região aqui, se tiver trigo aqui, que deve sofrer algum problema com geada entre a segunda final de setembro e parte de outubro. Aqui também, quem quer plantar mais cedo milho ou soja, também vai ter que se preocupar, primeiro, de ter uma boa umidade no solo, e depois um ou outro evento de frio ainda forte pode aparecer nessa região aqui. Como o clima aqui é muito continental, tu pode ter umas baixas significativas da temperatura intercalado com períodos de muito calor. Então nessa região aqui, a umidade vai ser um fator predominante em termos de iniciar o plantio da safra de verão. Primeiro observem bem como é que está a estrutura do solo, se está com uma boa umidade ou não. E esperar que as chuvas realmente ajudem nesse sentido. Por enquanto não está indicando. E aqui nessa parte vai ter também um certo atraso no plantio. Então isso pode atrasar ou dificultar o plantio e o andamento da safra de verão na Argentina e quem sabe algum frio meio louco prejudicar a finalização do trigo. No Uruguai, mesma situação. Continua indicando chuva bastante irregular, e o Rio Grande do Sul, ó, dos 3 estados do sul, é o que pode sofrer mais com a redução de chuva agora final de setembro, outubro para frente. Está indicando aí um período que pode ser difícil. Não é que não vai chover, vai ter chuva, mas ela dá uma boa diminuída. Então, que essas chuvas que ocorreram por agora tenham tido uma condição de uma boa reserva d'água para o pessoal do arroz, para o pessoal inicialmente o plantio também, o solo está numa capacidade de campo melhor, mas cuidado, inicialmente começou bem, mas à medida que for avançando para outubro, o que a gente tem que torcer é que, apesar de indicar chuvas bem abaixo da média, que essa chuva não seja com espaço tão longo. Isso não dá para dizer com certeza, mas é um risco que corre. Vai ter chuva? Vai. E que essa chuva não seja tão espaçada. É o risco que se corre, principalmente quando chegar o mês de novembro, que tradicionalmente é um mês que seca bem. Mas o que preocupa é o fato de indicar um outubro ruim de chuva. E outubro ruim é mau sinal, porque novembro e dezembro reduz a chuva em toda a região. Santa Catarina fica aqui na área de produção do oeste, região central, a serra, pontos do litoral sul. Essa faixa aqui do litoral fica menos problemático. Aqui a chuva vai ser irregular. Vai ter alguns momentos em que dá uma chovida, que chove menos, vários dias de tempo seco, daqui a pouco um evento ou outro de chuva mais significativo, mas é a região do estado que sofre menos. O arroz aqui talvez não tenha tanto problema, e nem aqui na parte baixa do Vale do Itajaí, na área da Grande Florianópolis também. Então a faixa leste de Santa Catarina pode ter chuva de normal a acima da média. Grande parte do estado de normal a abaixo da média, podendo reduzir bem no centro-oeste e Planalto Sul catarinense. Aqui pode prejudicar o andamento normal das culturas de verão, o andamento normal da fruticultura até um determinado ponto. Que nem eu disse, se tiver uma chuva a cada 10, 12, 15 dias,
Para a fruticultura está bom, porque a maioria do solo aqui consegue armazenar um pouco de água. Tem um certo perfil. É mais problemático aqui no topo da serra. Para quem tem alho, cebola nessa área aqui, como andou chovendo bem agora, muitos produtores mais organizados têm água para até praticamente o final do ciclo. É não exagerar no consumo da água. Então, Santa Catarina está no intermediário. O Rio Grande do Sul reduz bem, Santa Catarina reduz e o Paraná continua numa situação bastante complicada, principalmente o oeste, o sudoeste, o centro e o sul do Paraná. Dá uma pequena melhora aqui no norte, ao longo da divisa com São Paulo. Mesmo nessas áreas aqui vai ter chuva em outubro, mas vai ser chuva muito irregular. Agora, por exemplo, não convém nem fazer o plantio, porque o pessoal está plantando no seco. Então esperem primeiro vir alguma chuva, que deve ser mais para o final de setembro, início de outubro, e talvez dentro da primeira quinzena de outubro consigam fazer algum plantio mais decente, mas é um risco bastante grande de atrasar de novo o plantio da safra da soja em todo o oeste e sudoeste do estado. E aqui no norte torcer para que essa chuva não falhe, avançando aqui no litoral, no São Paulo como um todo. Mato Grosso do Sul também, nessa parte aqui, continua bastante ruim em termos de chuva, muito irregular. E o Paraguai, todo o centro-sul do Paraguai, mesma situação. Então, toda essa área grande aqui de produção vai enfrentar períodos mais longos de pouca chuva ou nenhuma chuva e alguns intervalos que pode ter alguma eventual chuva intensa. O que a gente tem que torcer é para que comece a formar os CCMs aqui nessa região, avance aqui em direção ao sul, que são sistemas que provocam bastante chuva em pouco tempo. E faz uns 2, 3 anos que eles estão bastante ausentes nesse sentido. Então, esse ano até agora praticamente não teve nenhum. Já passamos setembro e nada. Está que nem o ano passado. Só que o ano passado já tinha pouca água no solo. Esse ano menos ainda. Então, bastante atenção. Vai ter problema com quem tem irrigação economizar a água. Para quem usa a irrigação para combate à geada também tem que maneirar. Já vai ter risco agora nas quarta e quinta-feira nessa faixa aqui do sul do Brasil, pode ter geada com potencial de danos nessa área, então tem que maneirar no uso da irrigação e torcer para que o homem lá em cima não judie tanto da gente. O lado positivo é que o controle das doenças fúngicas, na maioria dos casos, diminui. Aí tem que ficar preocupado com aquelas doenças que normalmente não aparecem, que têm uma condição melhor quando a umidade está baixa e o tempo mais seco. Pragas também. Em situação normal elas não atacam tanto, mas quando fica muito seco tem que ficar atento. Seja a cigarrinha, seja a mosca da fruta, a grafolita e tantas outras que tem aí no nosso ciclo, tem que ficar um pouco mais atento. Deixa eu ver se não lembro mais de alguma coisa. E economizar água e luz, né? Para evitar qualquer apagão que a gente está sofrendo bastante. Na temperatura, o centro-norte da Argentina de normal abaixo da média, a região da Patagônia é um pouco mais quente e aqui o sul também de normal abaixo da média. Essa região aqui da Argentina ainda pode sofrer com geadas agora final de setembro e outubro, inclusive essa parte aqui não se descarta algum risco de geada em novembro e essa parte mais ao norte aqui algum risco de geada em mais ou menos entre outubro, finalzinho de outubro. Essa parte aqui ainda pode ter algum risco nesse sentido e o frio que atrapalha um pouco o início do desenvolvimento. O Uruguai, mesma situação, ainda pode ter geadas em setembro e outubro e comecinho de novembro. Aqui o sul do Brasil ainda corre risco de algum frio meio forte agora final de setembro ou principalmente em outubro. Maior atenção os Campos de Palmas, o sul do Paraná, toda essa faixa central aqui de Santa Catarina, áreas altas aqui do oeste, o topo do Rio Grande do Sul, algumas áreas da campanha ainda correm risco. Inclusive agora, quarta e quinta-feira, pode ter alguma geada com algum potencial de dano para trigo e frutas aqui nos Campos de Palmas, de Guarapuava até Palmas. Nessa faixa aqui no lado catarinense, avançando por Fraiburgo, Caçador, Curitibanos, pegando a serra aqui entre São Joaquim, Urupema, Urubici, Bom Jardim, Painel, e pega aqui o topo do Rio Grande do Sul. Nessa faixa aqui pode ter algum risco, áreas de baixadas e vales, de algum dano por geada no amanhecer de quarta e quinta-feira. Quem tem combate tem que monitorar principalmente entre 4 e 7 da manhã, que é o horário mais crítico.
Para o pessoal aqui da pesca, eventualmente algumas baixas pressões ou ciclones vão se formar aqui, deixando o mar agitado em alguns dias, até por causa da entrada do frio. Como podem ver, a temperatura fica de normal abaixo da média. À medida que for chegando final de setembro, outubro, pode dar um abaixamento. É possível que outubro seja até alguns dias mais frios do que nós tivemos agora em setembro em boa parte da região. Ainda tem aquela oscilação, altos e baixos na temperatura. Picos de calor com picos de frio. Hoje, por exemplo, tivemos mais de 40 graus aqui em Palotina, 38,3 aqui em Itapiranga e Vale aqui para o lado do Rio Grande do Sul. A quarta e quinta pode ter perto ou abaixo de zero nessa região, nessa faixa, e aqui no topo do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, altos e baixos nas temperaturas ainda vão aparecer ao longo de outubro e novembro. E a laninha está em pleno desenvolvimento, os detalhes da laninha estão no vídeo do Cone Sul. Vamos torcer para que São Pedro não judia muito. Para o pessoal de coleções de inverno, aproveitar esses últimos friozinhos para liquidação. O pessoal da coleção de verão, talvez o frio atrapalhe um pouquinho em outubro, uma venda melhor, mas depois deslancha. Tudo indica que a primavera vai ficar de normal abaixo da média em várias partes do sul, mas com muita oscilação na temperatura. E o verão também, de normal, talvez um pouquinho mais fresco, mas com alguns picos de calor forte e de curta duração. É um verão que começa mais tarde e termina mais cedo. Então vamos torcer para que o lá em cima não judie muito da gente. Não deixe de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho, inscrever no canal do Peter, acionar também o sininho, dar o like, comentar e divulgar. Dê sugestões, dentro do possível a gente vai fazendo. Voltaremos na quinta-feira. Um abraço a todos da Climaterra, Ronaldo Coutinho.